Oi, gente, tudo bom? Todo mundo em casa, ninguém sai de casa e todo mundo estudando matemática, que é um jeito de passar o tempo super legal. Vamos lá, gente, eu preparei a aula dessa semana, essa aula é de segunda-feira, ou seja, essa aula é de ontem, tá? De funções. A gente vai começar a aprender o que é uma função. Bom, o coronavírus está aí e o coronavírus nada mais é do que uma função. Claro que é uma função especial, é chamada de função exponencial. Mas função é tudo que a gente consegue ligar dois dados. Então, no coronavírus, por exemplo, nós temos a quantidade de doentes e a quantidade de mortes. Então, quantos doentes nós temos no país de mês em mês, a quantidade de doentes por meses. Então, há uma curva exponencial, que vamos falar disso mais tarde. No começo, vamos falar apenas de funções. Eu estou na página, deixa eu ver, estou na página 54, tá? Eu vou começar a falar um pouquinho dela. A gente tem dois conjuntos que a gente já aprendeu o mês passado. Então, temos um conjunto X com 3 elementos e temos um conjunto Y também com 3 elementos. Então, é uma função que leva X no Y. É alguma coisa na matemática que eu consigo pegar um valor desse elemento e chegar num outro elemento do outro conjunto. Por exemplo, uma função y igual a 2x. Quer dizer, quando eu pegar 1 vezes 2 aqui, vou chegar no 2. 2 vezes 2, vou chegar no 4. 3 vezes 2, vou chegar no 6. E tá feita essa função. É uma função bem fácil, que eu fiz uma funçãozinha de y igual a 2x. No livro de vocês tem um exemplo do feirante Daniel, que ele vende caldo de cana em garrafas de 1 litro. E aqui tá o gráfico que ele me deu. Então, eu passei o gráfico para cá, veja. Então, isso quer dizer que uma garrafa custa 8,5. 2 garrafas custam 17, eu errei. 3 garrafas custam 25,50. 4 garrafas, 34. E assim sucessivamente. É uma coisa do dia a dia que a gente faz quando vai na feira, no mercado, que a mãe pede pra gente, a gente tem que ir. Ou seja, é uma função que liga cada número de garrafas para o número do preço total. Aí a gente tem umas nomenclaturas. Então, a gente tem a variável da quantidade de garrafas, que a gente fala que y depende de x. X é uma variável independente. Tá vendo? O x é a quantidade, ela não depende de nada. Eu falo que eu vou comprar 3, eu vou comprar 3. E y é uma variável dependente, ela depende, y é o meu valor do preço. Então, depende de quanto eu vou pagar, depende de quantas garrafas você vai comprar. Por isso que ela é chamada dependente. Temos exemplos de funções. Gente, para ser função, todos os elementos do x tem que ter algum correspondente no y. Tá? Então, repara, esse aqui não é função, ó. Tem um elemento do x que não tem correspondente do y. Então, essa é a primeira coisa para ser função. Todos os elementos têm que ter seus correspondentes. Segunda coisa para ser função. Todos os elementos do x têm que ter um único correspondente. Tá? Então, olha aqui, olha. O 1 tem o correspondente A. Tudo bem, o 2 tem o mesmo correspondente, mas desses aqui só tem um único correspondente. Olha o que acontece com esse. Este elemento tem 2 correspondentes, então isso aqui já não é uma função. Tá bom? E essa foi a aula 1 de segunda-feira. Vocês vão fazer para casa exercício da página 55. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exercício da página 56, exercício 1, 2 e 3. Vou dar um outro exemplo. Vamos lá. Exemplo do livro, da página 55. É a história de um táxi. O cara tem um táxi, ele cobra 5 a bandeirada. A bandeirada, para quem não sabe, é aquele valor fixo, tá? É diferente de Uber. O táxi você entra tem um valor fixo. Então, ele cobra R$5 só para você entrar no táxi dele. E 2,50 por quilômetro rodado. Aí ele fala, isso pode ser uma função? Sim, claro que pode ser uma função, porque depende, quanto eu vou pagar, depende de quantos quilômetros eu for andar. Então, sim, é uma função. A variável independente x é quanto eu vou andar. E quem depende é o preço que eu vou pagar, é o y. Tá? Eu acho que é meio claro.
E qual a lei de formação? Gente, lei de formação em matemática nada mais é do que a funçãozinha. Qual é a função? Bom, a minha função ela pode ser chamada de y ou f de x, você que escolhe, tanto faz. A minha função é, eu tenho que pagar os R$5 de qualquer forma, eu tenho que pagar ele, tá aqui, que é a bandeirada. Aí depois 2,50 por quilômetro que eu vou andar. Então, se eu for andar 1 quilômetro, é 5 mais 2,50 vezes 1. Se eu for andar 2 quilômetros, 5 mais 2,50 vezes 2. E assim sucessivamente. Facinho, né? E o R2. O R2 é a história de uma pista de corrida. Tem alguém que está tomando tempo, cronometrando isso e vê a distância que percorreu. Então, em 0,2 horas ele andou 10 km, em 0,4 ele andou 20 km, em 0,8 ele andou 40 e assim sucessivamente. O exercício quer quais as variáveis? Bom, quem depende de quem? Claro, gente, se eu estou cronometrando, essa aqui é a variável independente, é o tempo. E a distância percorrida é uma variável dependente, que é a distância. B, qual a lei de formação da matemática? Gente, ele já deu aqui no último, ó. É 50 vezes x. Olha, 50 vezes 2 dá 100. 50 vezes 1,6 dá 80. 50 vezes 0,80 dá 40. Tá? Então, a lei de formação, ou eu escrevo como y, ou eu escrevo como f de x. Vocês que escolhem. Tá? Eu nunca vou obrigar para vocês, responda como y, responda como f de x. Vocês que escolhem. Aí, olha a pergunta C. Quando eu andar 2,8 quilômetros, qual vai ser a minha distância percorrida? Ou seja, quando x for 2,8, não são 2,8 quilômetros, são 2,8 horas. Quando x for 2,8 horas, quanto eu vou andar? É só substituir aqui. O x não é a hora? E o y não é o quilômetro percorrido, a distância percorrida? Então tá, estou substituindo e faço a multiplicação. Ou seja, quando o x for 2,8, eu vou ter andado 140 quilômetros. E o D é ao contrário, é uma pergunta ao contrário. Eu quero saber qual o valor de x, qual o tempo, quando a distância for 330 quilômetros. Então, quando eu tiver essa minha linha de formação, eu vou substituir ao contrário. Eu tenho y, então eu vou pôr 330 no lugar do y, e eu não tenho x. O 50 está multiplicando, o 50 passa dividindo, e vai dar 6,6 horas. Tá certo? Amanhã, terça-feira, que é hoje no caso, vocês têm que fazer o exercício 1, 2 e 3 da página 56. E por hoje é só. Beijo pra vocês.